Não fugi da família. Fugi da função de servir sem ser vista. As flores ainda estavam frescas quando começaram a discutir sobre a casa. Era uma quarta-feira cinza em Pedra Clara, e o velório de Agenor mal tinha terminado, quando Rogério já cochichava com a irmã ao lado do caixão. Helena fingia não ouvir. Apertava a alça da bolsa com uma das mãos e segurava o lenço com a outra, como se aquilo fosse o suficiente para manter a compostura. Agenor estava ali, quieto como nunca havia estado em vida. Ele sempre falava alto, via alto, ocupava espaço. Agora, ocupava uma caixa de madeira coberta de coroas e condolências mecânicas. Foi uma cerimônia bonita, alguém comentou atrás dela. Helena não respondeu. Nem sabia quem tinha falado e sua cabeça estava longe, flutuando entre as flores. As músicas da igreja e os olhares apressados dos filhos. Ela não chorava? Não mais. As lágrimas tinham vindo antes, durante os dias silenciosos no hospital, no momento em que o médico abaixou os olhos e balançou a cabeça. Desde então, ela estava seca, como um pote de barro rachado, segurando as aparências, mas vazia por dentro. Rogério foi o primeiro a se aproximar. O terno estava justo na barriga. E o perfume forte demais para uma igreja. Ele deu um beijo rápido no rosto da mãe e falou com aquele tom de quem já está encerrando o assunto. Mãe, quando a senhora tiver um tempinho, a gente precisa conversar sobre os próximos passos. Helena apenas assentiu. Silvia veio em seguida. Estava abatida, mas ainda assim arrumada. O batom vermelho contrastava com o rosto pálido. A gente está aqui para tudo. Viu, mãe? Mas talvez seja a hora de começar a pensar na logística das coisas. A casa, as contas, essas burocracias. Logística. Que palavra fria. Helena assentiu novamente. Obrigada, filha. Foi só o que disse. A igreja foi esvaziando devagar, como um copo de água com furo no fundo. Quando ela finalmente se viu sozinha diante do caixão fechado, sem mais abraços nem promessas de qualquer coisa. Me liga. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Pensou em como Agenor costumava segurar sua mão enquanto dormia, em como ele insistia em colocar mais café do que ela queria na xícara, só para vê-la reclamar. Pensou nas noites em que brigaram. Sim, mas também nos domingos em que dançavam devagar na sala, ao som do rádio da cozinha. Foi rápido, né? Sussurrou para o caixão. Depois ajeitou a alça da bolsa no ombro e saiu sem olhar para trás. No carro, dirigindo de volta para casa, Helena sentia o silêncio bater mais alto que o rádio desligado. Cada lombada da estrada fazia os ossos doerem mais do que deveriam. Mas ela seguia firme. A mesma firmeza que teve quando os filhos nasceram, quando Agenor abriu a mercearia, quando a sogra ficou doente. Ela era feita disso, de firmeza que ninguém vê. Ao chegar, a casa parecia menor, vazia, como se parte das paredes tivesse ido embora com ele. Sobre a mesa, a toalha de crochê feita por ela mesma agora parecia sem graça, sem propósito. O cheiro do feijão que cozinhara no dia anterior ainda pairava no ar, e ela se perguntou se deveria jogar tudo fora. Na sala, fotos, muitas. Agenor sorrindo com Rogério criança no colo. Silvia de uniforme da escola, a primeira comunhão da neta Marina, e ela ali, no fundo das imagens, sempre com aquele sorriso de quem segura o mundo com delicadeza. Sentou-se no sofá, olhou para a porta e sentiu que, por mais que quisesse, ninguém entraria sem avisar. Ninguém traria pão fresco, como Agenor fazia. Ninguém reclamaria da novela alta demais. Ninguém pisaria de surpresa só para ver se ela estava bem. O telefone fixo tocou. Ela levantou no susto. Mãe, é o Rogério? Oi, filho. Tá tudo bem? A senhora chegou direitinho. Sim. Então, sei que ainda é cedo, mas conversei com a Lígia. E a gente acha que talvez seja uma boa ideia vender a casa. É grande demais para a senhora. A senhora sabe disso. Rogério, a gente cuida de tudo. Eu conheço um corretor ótimo em BH. Dá para pegar um bom valor. Com esse dinheiro, dá para a senhora morar com mais conforto. Talvez até mais perto da gente. A Lígia falou que tem um apartamento em vista. Helena desligou o telefone com cuidado, sem dizer nada além de depois a gente conversa. Depois, olhou para o teto. As vigas de madeira que Agenor mesmo tinha lixado quando reformaram o telhado, agora querem arrancar até o que ficou de você. Agenor, murmurou, com os olhos marejando pela primeira vez naquele dia. No fim da tarde, sentou-se à mesa da cozinha e pegou um caderno de receitas antigo. Não para cozinhar, mas para lembrar. Ali estavam as anotações com a letra dele. Bolo de fubá, do jeito que a Helena gosta. Ela passou os dedos sobre as palavras como quem passa a mão no rosto de quem ama.
Na página seguinte, encontrou um bilhete que nunca tinha notado. Se um dia eu for antes de você, não deixe que te levem o que é teu. Você sempre foi mais forte do que pensa. Estou! Helena fechou o caderno e o abraçou. Sim, o luto era duro. A solidão. Cruel. Mas a injustiça? A ideia de ser descartada. Como uma coisa velha, isso ela não ia aceitar calada. Ela só precisava de um plano. E tempo. Se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que merece ouvir essa história, comenta aqui de onde você está assistindo. Vamos juntas dar voz a quem sempre foi silenciada. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. O quarto parecia maior, o colchão mais duro, o travesseiro mais fino, o ventilador fazia um barulho que ela nunca tinha notado antes. E a luz do poste na rua insistia em atravessar a cortina, como se também quisesse lembrá-la de que o mundo lá fora continuava, mesmo com o dela em pedaços. Virou de lado, depois de costas. Estava cansada, mas o cansaço não fazia o corpo apagar, fazia doer. Cada objeto ao seu redor parecia carregar uma memória. O rádio-relógio que Agenor vivia adiantando para não perder o ponto da novela. O chinelo velho dele ao lado da cama, esquecido, como se ainda fosse ser usado pela manhã. Até o cheiro do sabonete no banheiro a fazia parar e respirar fundo. Helena levantou antes do sol nascer. Andou pela casa em silêncio, como fazia quando os filhos eram pequenos e ela precisava cuidar deles sem acordá-los. Só que agora não havia ninguém dormindo. Era só ela e o eco dos seus próprios passos. Na cozinha, preparou café sem fome. O cheiro, no entanto, trouxe uma sensação familiar e quente, como se aquele aroma fosse uma das poucas coisas que ainda não tinham mudado. Ela colocou a caneca na mesa, mas não bebeu. Sentou-se em frente à janela e ficou ali, observando o quintal ganhar luz aos poucos. As plantas ainda precisavam ser regadas. Os passarinhos ainda vinham buscar migalhas no muro. O mundo natural não parava por causa de uma ausência humana, mas a casa, por dentro, parecia outra. Parece que agora sou só visita, né? Agenor, sussurrou para o vazio. Antes, a casa tinha som, o rádio tocando I'm o dia inteiro, o barulho de chinelos arrastando, o rangido da porta do armário que ele nunca quis consertar. Agora, tudo era silêncio. Mas não um silêncio calmo, era um silêncio pesado, que empurrava lembranças contra a parede da memória. Helena abriu um armário e tirou uma caixa de sapatos antiga, onde guardava cartas, cartões de aniversário e algumas fotos que os filhos nunca souberam que ela tinha guardado. Ali estava ela, aos 25, segurando Rogério no colo com o olhar de quem ainda acreditava que amor era suficiente para sustentar tudo. Na outra, Silvia dançava em cima da mesa da cozinha com um vestidinho lilás, o mesmo que ela havia rasgado ao brincar no quintal. E lá estava Agenor, atrás da câmera, sempre sorrindo torto. Fechou a caixa com cuidado e se perguntou em que momento exatamente os filhos tinham começado a tratá-la como peso, como uma senhora frágil, de ideias ultrapassadas, que precisava ser realocada como um móvel fora de lugar. Será que ela havia sido tão submissa assim? Será que calar por amor tinha sido interpretado como fraqueza? Por volta das 9 da manhã, o interfone tocou. Era o porteiro, Dona Helena. Bom dia. A Dona Silvia está subindo. Ela nem havia avisado que viria. Helena arrumou a casa como pôde, passou a mão nos cabelos, escondeu o caderno de receitas e guardou a caneca de café ainda cheia. Silvia chegou com o rosto sério e uma pasta na mão. Mãe, desculpa aparecer assim, mas achei que a gente podia adiantar algumas coisas. Helena assentiu em silêncio, já sem se surpreender. Olha, conversei com um amigo meu, advogado, e ele me explicou que como herdeiros a gente tem direito à parte da casa. Então, seria bom resolver isso em comum acordo, para evitar desgaste. Não é por mal, é só organização. A cada palavra, Helena sentia como se a filha estivesse puxando o tapete com calma, pedindo desculpas por cada nó que fazia antes de puxar de vez. E a senhora já pensou onde poderia ficar? Comigo é apertado, mas a Marina está quase fazendo 18, então a gente dá um jeito, tem o quartinho lá nos fundos, que dá para adaptar. Helena quis rir, mas apenas sorriu sem mostrar os dentes. Silvia, sim, você lembra como era aquele quartinho quando você era pequena? A filha pareceu confusa. Tinha mofo nas paredes. A gente guardava as tralhas do seu pai lá e o varal passava dentro. Ué, mas dá pra pintar, reformar. Claro. Como dá pra vender a casa também? Né, Silvia pigarreou. Desconfortável? Mãe, a senhora sabe que a gente só quer o melhor pra você.
Helena encarou a filha, finalmente deixando que o olhar carregasse todo o peso dos dias. O melhor para mim ou o mais fácil para vocês? Sylvia desviou os olhos. A senhora não pode ficar sozinha aqui. E por que não? Porque é perigoso. Por quê? Porque sou velha? Porque vocês querem o dinheiro? Sylvia ficou em silêncio. Aquilo doeu mais que qualquer resposta. Helena levantou devagar, olhou pela janela e, pela primeira vez em dias, sentiu algo diferente. Raiva contida, não daquela que grita, mas da que constrói. Eu não decidi nada ainda, minha filha. E quando eu decidir, eu aviso. Sylvia recolheu os papéis, abraçou a mãe com pressa e disse se cuida rápido, quase automático. Saiu pela porta sem olhar para trás. Helena voltou à cozinha, pegou a caneca de café agora frio e finalmente bebeu um gole. Era amargo, mas ao menos era dela. Na manhã seguinte, o telefone tocou antes das 8. Helena já estava acordada como vinha acontecendo desde o velório. Acordava antes do sol, antes dos pássaros, antes mesmo dos próprios pensamentos fazerem sentido. Atendeu no segundo toque. Como quem se adianta ao incômodo. Mãe, é o Rogério. Bom dia, filho. Dormiu bem? Dormir. Eu tentei. Houve uma pausa. Helena podia imaginar o filho ajeitando a gola da camisa. Talvez já no carro, a caminho do escritório, com aquele tom de voz que misturava cordialidade e impaciência. Olha só, eu conversei com a Lígia ontem à noite e a gente pensou numa solução prática para a senhora. Helena ficou em silêncio. Rogério interpretou isso como permissão para continuar. Eu tenho um amigo corretor em BH que está com 2 compradores interessados em imóveis na região de Pedra Clara. E eles pagam bem à vista. Inclusive, um deles tem um pai idoso que quer se mudar para cá por causa do clima. Enfim, a gente achou que seria uma boa aproveitar esse momento. Esse momento como se o luto fosse uma oportunidade de negócio. Aproveitar, Helena repetiu, com voz calma, mas cortante. Mãe, não é todo dia que aparece proposta boa assim? Convenhamos, essa casa é muito grande para a senhora. Manutenção, segurança, IPTU, tudo isso pesa. E eu tô pensando no seu bem-estar. Helena olhou em volta. A mesma casa onde criou 2 filhos, onde passou madrugadas cuidando de febres, onde assistiu à final da Copa de 94, com a Genor pulando no sofá. A mesma casa que, até uma semana atrás, era sinônimo de lar e que agora os filhos tratavam como um imóvel obsoleto, a ser negociado como sucata. Você já fez proposta? Ela perguntou. Não. Claro que não. Eu só comentei com o corretor que havia possibilidade. Nada formal ainda, mas se a senhora autorizar, posso agilizar tudo. Não precisa se preocupar com nada. Eu e a Lígia resolvemos toda a papelada. A senhora só assina. Helena engoliu a resposta atravessada que quase lhe escapou. E onde você pensa que eu vou morar? Então, aí que tá. A Lígia tem um apartamento no bairro São Lucas, que tá para alugar. Pequeno, bem localizado, com um elevador. Ideal para a senhora. E a gente pode dar entrada com o valor da venda daqui. Valor da venda da minha casa. Mãe, veja bem, o imóvel está no nome do pai. E como herdeiros, a gente tem direito. Estamos falando do que é justo. Justo. A palavra ficou ecoando na cabeça dela como sino de igreja em dia de enterro. Justo, disse o filho que ela bancou na faculdade particular, mesmo enquanto cortava gastos da própria alimentação. Justo, disse o homem que nunca perguntou se ela precisava de algo desde que a Genor foi internado. Justo, disse o menino que ela embalou no colo durante noites inteiras de asma. Você já falou com a Sylvia? Ela perguntou. Sim, ela concorda. Disse que a senhora não pode ficar aqui sozinha. Helena olhou em volta de novo. A casa estava cheia de ausência. Sim, mas a solidão não era o problema. O problema era a pressa que os filhos tinham em tirá-la dali. E a maneira como falavam de sua vida, como se fosse um contrato de aluguel prestes a vencer. Eu vou pensar. Rogério, mãe, não tem muito o que pensar. A proposta é boa e vai ajudar todo mundo. A gente precisa decidir logo. Até porque eu já pedi uma avaliação da casa. O corretor deve passar aí amanhã para dar uma olhada. Amanhã? Sim, é só uma visita, sem compromisso. Ele é discreto. Helena respirou fundo. O silêncio que fez antes de responder disse mais do que qualquer grito poderia dizer. Está bem, eu estarei aqui. Ótimo, vai facilitar muito as coisas. A senhora vai ver que é o melhor para todo mundo. Para todo mundo. Ela desligou antes que ele pudesse repetir o bordão da vez. Sentou-se no sofá da sala e cruzou as mãos no colo.
observando a poeira dançando na luz que entrava pela janela. Ali, naquele feixe de sol atravessado pelo silêncio, ela sentiu a primeira centelha de desconfiança virar brasa quente. Eles não estavam preocupados com ela. Estavam incomodados com sua presença. Não era por segurança, nem por saúde. Era por conveniência. Ela era um impasse, uma viúva inconveniente com um imóvel valioso. Pela primeira vez, ela se perguntou: será que Agenor sabia disso? Será que ele previu essa pressa toda? Subiu para o quarto com passos lentos. No armário, ainda estavam guardadas as camisas que ele usava para ir à missa, alinhadas como soldados em silêncio. Atrás das roupas, encontrou uma pequena caixa de madeira, uma que ela nunca havia visto antes. Na tampa, esculpido com um canivete enferrujado, lia-se apenas: Helena. Ela não teve coragem de abrir ainda. Sabia que precisava de força, de calma e de certezas que só o tempo e talvez aquela caixa poderiam oferecer, mas uma coisa já era clara: não era preocupação. Era pressa, e ela não seria empurrada para fora da própria história. No dia seguinte, o corretor não apareceu e Helena soube, por instinto, que foi Sylvia quem o cancelou. Talvez tenha achado que ainda podia convencer a mãe na conversa. E ela estava certa. No fim da tarde, apareceu sem avisar, trouxe pão de queijo e um envelope manila debaixo do braço, como se um carboidrato quente e uma pilha de papéis pudessem suavizar o que vinha a seguir. Mãe, Sylvia sorriu. Forçado, trouxe um cafezinho pra gente. Helena já havia aprendido a reconhecer aquele tom doce que escondia espinhos. Era o mesmo que Sylvia usava quando adolescente, antes de pedir dinheiro emprestado para comprar algo que não podia pagar. Elas sentaram-se à mesa da cozinha. Sylvia serviu o café, falou da escola, comentou que Marina estava com dificuldades em física, e depois respirou fundo, sinal de que o assunto principal estava prestes a surgir. Mãe, a gente está realmente preocupado. Helena tomou um gole e esperou. Eu sei que essa casa tem muita história, mas ela tá grande demais para a senhora. Insegura, sozinho aqui, sem ninguém. E a gente pensou em algo mais acolhedor. Temporário. Claro. Helena ergueu os olhos. E que algo seria esse? Sylvia puxou do envelope algumas folhas e colocou sobre a mesa. Plantas de um apartamento antigo, planta baixa, fotos, orçamento de uma pequena reforma. Eu conversei com a síndica do meu prédio. O quartinho dos fundos. Lembra? Aquele onde ficavam as caixas e a esteira quebrada. Sim. Lembro bem, respondeu Helena, com frieza. Pois é, a gente pode dar uma reformada, tinta nova, colocar um ventilador de teto, botar um frigobar, até pensar em colocar um micro-ondas e uma mesinha. Fica tipo um estúdiozinho. A senhora teria privacidade, e a Marina adoraria ter a avó por perto. Helena continuou em silêncio. A palavra estúdiozinho grudou na cabeça dela como algo azedo. Sylvia prosseguiu. Eu sei que não é muito espaçoso, mas, com a venda da casa, dá para deixar tudo bonitinho. E aí, quando a gente resolver as coisas, a senhora pode até comprar um cantinho só seu. Mas, por ora, seria mais prático para todo mundo. Helena olhou para a planta baixa da proposta. Um quadrado pequeno com banheiro acoplado. Janela para o corredor. Não era um lar, era uma adaptação. Um depósito com cortina. E a sua filha concorda? Perguntou. A Marina não é do tipo que reclama. E, bom, ela quase não para em casa mesmo. E eu pensei, a senhora podia ajudar mais de perto? Com as refeições, as roupas, as provas dela. Eu sei que é pedir demais. Mas, como a senhora sempre fez isso com tanto carinho? Helena recostou-se na cadeira. Agora estava claro. O acolhimento era só uma nova roupagem para o velho papel que ela sempre teve. Servir? Sylvia, você lembra do que me prometeu quando se divorciou? Perguntou, com voz calma. A filha hesitou. Prometi tanta coisa. Mãe, prometeu que nunca deixaria que ninguém me tratasse como criada. Mas, mãe, eu tô te oferecendo ajuda. Não? Filha, você tá me oferecendo um quartinho de depósito reformado com tinta de oferta e me chamando de acolhida. Sylvia ficou sem reação. Helena levantou-se, abriu o armário e pegou um caderno antigo. Nele, ainda estavam as anotações de quando ela organizava o orçamento doméstico. Puxou uma folha e passou os dedos pela caligrafia pequena e redonda. Sabe o que tem aqui? Perguntou. Não. Todas as vezes que eu deixei de comprar roupa nova para pagar seu cursinho pré-vestibular. Todas as vezes que eu fiz bolo para a festa da escola com o dinheiro do gás contados. Todas as vezes que eu escondi do seu pai que você precisava de farda nova para não ouvir grito. Tá tudo anotado aqui.
Por hábito, por economia e por amor, Sylvia engoliu seco. E hoje, tudo o que você acha que eu mereço é o quartinho dos fundos? Mãe! Não fala assim. Estou apenas repetindo o que você disse. Mas com as palavras certas. Sylvia tentou tocar a mão da mãe, mas ela recuou. Quando a Marina era pequena, e você queria sair à noite? Quem ficou com ela doente de febre quando você chorava por causa do divórcio? Quem te abraçava? Sylvia chorou. Finalmente, mas era tarde para usar lágrimas como cola. Eu te amo, mãe sussurrou. Eu sei, mas o amor que não respeita pesa, e eu cansei de carregar amor que me sufoca. Helena recolheu os papéis da mesa, dobrou com cuidado e colocou de volta no envelope. Entregou à filha, que hesitou antes de aceitar. Agora vá e pense, com honestidade. Se fosse o contrário, você aceitaria morar naquele quartinho? Sylvia não respondeu. Apenas saiu com o envelope e a cabeça baixa, sozinha de novo. Helena olhou ao redor. O relógio marcava 19h15, hora em que costumava servir a janta de Agenor. Hoje, serviria a si mesma. Talvez um pão com manteiga e um chá. Talvez silêncio. Mas seria dela. Só dela. E o quartinho dos fundos, definitivamente, não seria parte do seu futuro. Helena sempre guardou os bordados no armário do quarto de hóspedes, aquele que ninguém mais usava desde que as crianças cresceram. Naquela tarde, procurava uma toalha de mesa antiga para distrair a mente, talvez costurar um novo barrado, como fazia quando precisava acalmar o coração. Abriu o armário e sentiu o cheiro do tempo. Guardada, limpo, mas antigo. Começou a tirar as pilhas de tecidos dobrados com cuidado, um por um, até que algo destoou. Entre uma toalha vermelha e um pano de prato com morangos bordados, havia um envelope pardo, fino, com seu nome escrito em caneta azul. Para a Helena, quando for preciso, ficou um tempo apenas olhando o envelope. As mãos começaram a suar, o coração, que andava pesado, acelerou com um ritmo estranho, um misto de receio e esperança. Sentou-se na beirada da cama, segurando o envelope fechado como quem segura um segredo prestes a mudar tudo. Inspirou fundo e o abriu com cuidado, como se fosse frágil demais para a pressa. Dentro havia uma carta escrita à mão, com a caligrafia firme e familiar de Agenor, e mais atrás, um maço de documentos grampeados, com selos e registros de cartório. Leu a carta primeiro. Helena, se você está lendo isso, é porque eu fui embora primeiro. Desculpa por isso. Eu bem que queria que a gente fosse junto, como aqueles casais de novela, mas a vida é teimosa. Eu pensei muito antes de escrever essas linhas. Pensei no jeito como você sempre carregou tudo nas costas, calada, no tanto de coisa que deixou de fazer por causa de mim, dos meninos, da vida. E pensei também no dia em que a Sylvia disse, meio rindo, que você seria uma velhinha cheia de paciência que a gente ia cuidar quando ficasse viúva. Aquilo ficou martelando na minha cabeça por semanas. Você não nasceu para ser cuidada como se fosse um móvel velho. Você nasceu para viver? Helena já sentiu os olhos arderem. As mãos tremiam, mas ela continuava. Por isso, eu fui atrás de um plano. Sabe aquela viagem que fiz com o seu Valdemar para a Bahia em 2019? Não era só pescaria. Eu comprei uma pousada pequena lá, bonita, com vista para o mar, numa cidade chamada Arraial das Pedras. Era para ser nossa aposentadoria dos sonhos. Mas quando voltei e vi a rotina te engolindo de novo, decidi guardar a surpresa. Queria te mostrar quando fosse a hora certa. Mas se você está lendo isso agora, é porque a hora chegou. A pousada está no seu nome. Os papéis estão todos aqui. Ninguém sabe disso. Nem Rogério, nem Sylvia. E quero que continue assim. Você merece um recomeço. Um lugar onde ninguém diga o que você pode ou não pode. Se decidir ir, tem uma chave escondida dentro da gaveta falsa do criado mudo do nosso quarto. E vai, sem culpa, sem medo. Por você, com amor eterno. Helena demorou alguns minutos até conseguir respirar fundo de novo. A carta descansava sobre o colo dela, como se tivesse peso físico. Ela leu novamente a palavra pousada, ainda soava absurda. Mas ao pegar o maço de papéis, viu ali documentos com selos e registros. Escritura, contrato de compra, IPTU da Bahia, comprovantes bancários de manutenção da propriedade, tudo no nome dela. Passou a mão nos olhos, como se quisesse acordar de um sonho bom demais. Depois olhou em volta. Aquele quarto sem uso, as paredes claras, os bordados no chão. Aquela não era sua prisão, era seu casulo, e algo novo estava prestes a nascer. Levantou-se com um propósito que não sentia há semanas.
Foi direto ao quarto dela e abriu o criado mudo com cuidado. Retirou as gavetas uma a uma, na última, de fundo falso, e empurrou a madeira até ouvir um pequeno clique. Ali, envolta num saquinho de flanela azul, estava uma chave antiga com um chaveiro de concha. Do lado, uma pequena foto desbotada. Agenor diante de uma casa branca com janelas azuis, sorrindo como um menino. Atrás da foto, escrito com letra apressada: "Aqui vai nascer tua liberdade." Helena encostou-se na cama. Riu, chorou. Riu de novo. Não sabia qual emoção deixar sair primeiro. Afinal, Agenor não era só o homem sério que implicava com Panela fora do lugar. Ele era também o homem que, silenciosamente, preparava para ela uma vida nova. Então você sabia, Agenor, disse baixinho. Você sabia que eles iam tentar me engolir. Ela voltou ao armário e pegou um caderno novo. Na capa, escreveu Plano de Voo, parte 1. Voar. Não contou nada a ninguém naquele dia, mas decidiu que, ao contrário do que pensavam os filhos, ela não precisava de um quartinho. Ela tinha uma casa inteira e um mar inteiro esperando por ela. Helena passou a noite em claro, mas pela primeira vez isso não doía. Não era o tipo de insônia que vinha do vazio ou da angústia, era uma vigília elétrica, pulsante, como se dentro dela algo tivesse sido religado depois de muito tempo em silêncio. A carta de Agenor repousava na mesa da cozinha. Como uma vela acesa numa noite escura, a chave estava ao lado. Ao lado da foto com as janelas azuis da pousada, era real. Tudo era real. Mas havia outra questão talvez ainda mais urgente. A casa onde vivia, a casa que os filhos tanto queriam vender. Ela precisava saber, era realmente dela, só dela. Na manhã seguinte, foi ao banco. Preferiu ir pessoalmente, como sempre fez. Vestiu-se com a mesma dignidade com que costumava ir à missa saia longa. Blusa clara, cabelo preso, colar de pérolas que Agenor lhe deu no aniversário de 50 anos. Se era para enfrentar o mundo como mulher independente, que fosse com elegância e firmeza. No banco, esperou sentada por quase meia hora até ser chamada. Quando finalmente entrou na sala, foi recebida por um gerente jovem, de sorriso automático, que a chamou de Dona Heleninha, como quem fala com uma senhorinha que esquece senha de cartão. Em que posso ajudar, Dona Helena? Ela colocou os documentos na mesa com calma. Preciso que o senhor verifique para mim esses registros. Quero saber se a casa onde moro está no meu nome ou se ainda consta o do meu marido. O gerente pegou os papéis, conferiu os dados, fez alguns cliques no teclado, consultou outra tela, franziu a testa. Está sim. Senhora, o imóvel está em nome apenas de Helena Oliveira Tavares. Inclusão feita em fevereiro de 2020. Isso confere. Helena sentiu o coração dar um pulo discreto. Foi o mês do aniversário dele, murmurou. Perdão. Nada. Pode continuar. O Sr. Agenor transferiu tudo para o nome da senhora, tanto a casa de Pedra Clara quanto... Ele fez uma pausa, com os olhos presos à tela. Quanto uma segunda propriedade, no município de Arraial das Pedras, litoral baiano. Uma pousada... Helena sorriu por dentro. Eu sei, os 2 imóveis constam sem ônus. Não há hipoteca, não há inventário aberto. Nenhum herdeiro foi incluído nas matrículas. Isso significa que a senhora tem plena posse e autonomia sobre os 2 bens. A frase caiu como um selo de ferro quente na madeira do destino. Plena posse. Autonomia. Palavras que, até dias atrás, pareciam pertencer a outras mulheres. Mulheres de novela. Talvez, ou das que tomam avião sem medo. Ela agradeceu. Assinou um protocolo e saiu do banco sentindo o sol quente no rosto como um prêmio. As calçadas de pedra clara pareciam menos duras sob seus pés. Pela primeira vez em semanas, andava sem o peso da humilhação. Em casa, foi direto ao armário da sala. Pegou uma caixa onde guardava papéis antigos, boletos pagos, correspondências velhas. No fundo, havia uma pasta preta com uma etiqueta desbotada. Escritura da casa. Revisar depois. Revisar depois. Sempre depois. Abriu. Estava ali, nome dela. CPF. Registro atualizado. Tudo em ordem. Rogério e Silvia nunca souberam. Ela pensou em ligar, em dizer tudo ali mesmo. Mas a voz de Agenor ainda ecoava na memória. Vai, sem culpa, sem medo. Mas também, pensou Helena, vai com estratégia. Voltou à cozinha. Abriu seu novo caderno, aquele com a capa, onde escrevera plano de voo. Parte 1. Voar e anotou o que precisava ser feito. Confirmar status da pousada, contato com o cartório da Bahia.
organizar mudanças dos pertences dos filhos, escolher o dia da partida, não contar nada a ninguém antes da hora certa. Pegou um lápis e sublinhou. Silêncio também é poder. Naquela tarde, Rogério ligou novamente. Desta vez, ela atendeu com outra postura. Ele falava rápido, como sempre. Apresentava opções, prazos, falava de compradores interessados e de como as coisas estavam avançando bem. Helena apenas ouvia. Quando ele parou, ela respondeu com voz mansa. Filho, você já ouviu falar em surpresa reversa? Hen, como assim? Aquilo que parece uma coisa, mas é outra. Não entendi, mãe. Daqui a alguns dias. Talvez você entenda. Rogério ficou em silêncio por um segundo. Mãe, a senhora está me deixando preocupado com esse tom. Fique tranquila. Eu estou bem? Estou mais bem do que estive em anos. Desligou antes que ele respondesse. Ao entardecer, Helena fez algo que não fazia há muito tempo. Dançou, sozinha na sala, sem música, apenas no ritmo do coração, de olhos fechados. Girou devagar, como quem reencontra o próprio corpo. Depois sentou-se no sofá, olhou a casa com outros olhos e murmurou. Tudo isso já era meu, e eles nunca souberam, mas agora eu sei, e isso mudava tudo. Helena passou a semana seguinte com uma leveza que confundiria qualquer um. Sorria ao atender o telefone. Aceitava os convites para conversar melhor. Fingia interesse nas ideias de reforma do quartinho. Até elogiou a planta baixa que Rogério mandou por e-mail. Ela estava colaborativa, prestativa, quase submissa, exatamente como esperavam. Mas por dentro, tudo era ensaio. As noites viraram palco de planos. Com o caderno novo aberto sobre a mesa da cozinha e a foto da pousada ao lado, ela escrevia listas de roupas que levaria, de receitas que queria reaprender, de livros que ainda não tinha lido. Nos fundos da casa, abriu o velho baú de Vime, onde guardava toalhas de mesa e jogos americanos que ganhara de presente de casamento. Começou a usá-lo como mala improvisada. Lá, começou a guardar discretamente roupas, papéis, documentos, objetos pessoais. A cada dia, retirava um item das gavetas e colocava no baú. Um livro aqui, uma sandália ali, os retratos mais queridos, as joias que Agenor nunca quis que ela deixasse com os filhos. Não era pressa, era precisão. Na quarta-feira, Rogério ligou animado. Mãe, tenho uma novidade. Achei um comprador. Que bom, filho, respondeu com doçura. O cara tá disposto a fechar em até 30 dias. A gente pensou que podia agilizar a assinatura do compromisso. O corretor tá com a minuta pronta e... Bom, a Lígia tá vendo um apartamento menor, todo planejado. Vai ficar lindo. Vai ser um recomeço pra senhora. Recomeço. A palavra soava quase cínica, mas Helena fingiu engolir. Eu estou pensando muito nisso. Rogério, acho que você tem razão. Essa casa é grande demais. Que bom ouvir isso, mãe. A senhora vai ver. Vai ser mais leve para todo mundo. Leve, repetiu ela. É tudo que eu quero agora. Leveza. No dia seguinte, postou 2 envelopes com aviso de recebimento. Um endereçado ao cartório de Arraial das Pedras, pedindo certidões atualizadas da pousada. Outro para uma amiga de infância, que morava em Salvador, Sônia. A única que ainda trocava cartas com ela. Na carta para Sônia, escreveu: talvez eu esteja indo para onde você sempre disse que meu espírito merecia viver. Se tudo der certo, a gente vai tomar café vendo o mar? Na sexta-feira, a campainha tocou. Era Silvia. De novo. Dessa vez, trouxe Marina. A neta entrou tímida, mexendo no celular, os fones pendurados no pescoço. Helena, com um sorriso contido, ofereceu café e biscoitos. A vovó tem bolo de milho feito na hora. Você ainda gosta? Marina sorriu de lado, sem levantar os olhos. Gosto. Sim. Silvia se adiantou. Mãe, a gente veio conversar com carinho. A Marina queria te dizer uma coisa. Helena cruzou os braços. Curiosa. Marina tirou os fones e falou, com a voz contida. A mãe falou que a senhora vai se mudar. E, bom, eu fiquei pensando que, talvez seja bom, a gente podia passar mais tempo juntas. Eu tô precisando de ajuda com a escola e, com a vida, sei lá. Helena sentiu um aperto no peito. Queria abraçar a neta, dizer a verdade, explicar tudo, mas não era a hora ainda. Eu adoraria te ajudar, minha flor. Sempre adorei estar perto de você. Silvia respirou aliviada, como quem achava que estava vencendo um cabo de guerra invisível. Viu só? Todo mundo vai sair ganhando. Helena fingiu concordar. Serviu o bolo.
Comentou que estava pensando em doar parte dos móveis da casa. Falou como quem aceita, mas sentia, por dentro, o gosto doce da liberdade se aproximando. À noite, ligou para o número da imobiliária da Bahia. Uma voz simpática atendeu. Pousada Flor do Mar. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Helena Tavares. Sou a proprietária da pousada registrada no número 287B, na Rua das Palmeiras. Preciso confirmar algumas informações. Ah, dona Helena, a senhora... Finalmente, a gente vinha mantendo a manutenção, como combinado com o seu Agenor. Está tudo em ordem por aqui. Inclusive, a senhora já pode vir quando quiser. E a documentação está regularizada. Sim, senhora. IPTU em dia, alvará renovado. Tudo certinho. Inclusive, seu Agenor deixou pagos mais 6 meses com a gente. Ele dizia, vai que a Helena resolve voar de repente. Helena sorriu, sentindo a lágrima presa escorrer sem cerimônia. Obrigada. Só mais uma coisa. O quarto maior ainda tem vista para o mar? Sempre teve... Dona Helena, a brisa de lá continua do mesmo jeito. Então, me espere. Tô chegando no fim de semana. Ela comprou uma nova mala. Colocou dentro apenas o essencial. Do baú, separou as peças mais leves, enviaria o resto depois. Se quisesse. Depois foi até os quartos dos filhos. Começou a separar objetos antigos, cadernos do colégio, brinquedos guardados, roupas esquecidas, fotografias em molduras velhas. Guardou tudo em caixas etiquetadas com nome e endereço. Contratou uma empresa de mudanças discreta. Marcou a data da entrega. Terça-feira, às 9. Fechou tudo com um bilhete dentro de cada caixa. Lembranças da infância, que não sejam esquecidas. Como foram os meus dias aqui, na noite de domingo, antes de dormir. Helena caminhou pela casa em silêncio. A última noite como a velha senhora da casa da esquina. Na terça, a Helena que morava ali desapareceria. No espelho da sala, arrumou o cabelo, colocou um batom discreto, encarou a si mesma com firmeza. Eles acham que estão decidindo por mim, mas fui eu quem decidiu tudo. E amanhã eu vou embora. Na segunda-feira, às 7 da manhã, Helena já estava de pé. Fez café como sempre fazia, com cheiro de lar. Mas, naquela manhã, o café parecia cerimônia. Era o último dia na casa como morada, como prisão disfarçada de afeto. Amanhã, quando o sol batesse na porta da cozinha, ela estaria longe. Tomou o café em silêncio, depois abriu as janelas para deixar a luz entrar. Caminhou até o quarto de Rogério I. Era ainda o mesmo cômodo de quando ele saiu de casa, com as paredes em azul claro, a estante com livros de vestibular e uma prateleira que ainda guardava os troféus de xadrez. Tudo ali tinha ficado congelado no tempo não por apego, mas por esquecimento. Começou a empacotar com calma, colocou os troféus em papel de jornal, separou os cadernos antigos, a camiseta autografada de um time que ele nem torcia mais, o boné com o brasão da escola técnica, as cartas de amigos da adolescência. Não chorou, mas sentiu. Cada objeto era uma pequena prova de que ela esteve ali, presente, disponível, silenciosamente dedicada. Separou também uma foto. Era do dia da formatura dele. Ela e a Agenor ao lado, orgulhosos, os dois sorrindo sem reservas. Na moldura de madeira, escreveu atrás: Você venceu e eu ajudei, mesmo que tenha sido invisível. Fechou a caixa e colou uma etiqueta. Rogério, lembranças de casa. Entregar em mãos. No quarto de Silvia. O cheiro era outro. Lavanda e papel antigo. As prateleiras estavam cheias de livros didáticos. Mas nos armários ainda havia vestidos antigos, que ela deixou para quem sabe um dia usar de novo. Helena tirou um a um com delicadeza. Passava os dedos sobre os tecidos como quem relembra versões antigas de uma filha que já foi doce antes de se tornar prática demais. Separou também uma caixinha de música que a Agenor trouxe da feira de Tiradentes quando Silvia tinha 12 anos. O bailarina ainda girava, mesmo com a melodia desafinada. Na caixa da filha, além das roupas, incluiu alguns desenhos que Marina havia feito quando era pequena. Retratos tortos da avó segurando flores, corações coloridos com Vovó Te Amo escrito com canetinha. Aquelas lembranças não eram dela para guardar, não mais. Quem quisesse honrá-las, que as carregasse por conta própria. Fechou a caixa e colou a etiqueta. Silvia, fragmentos do que fui, que sejam úteis. Na sala, ficou um tempo olhando a cristaleira. Tirou de lá o copo que a Agenor usava todas as noites, o único que ela realmente não queria deixar. Colocou na mala, afinal,
Até os pequenos objetos podem ser companhia em terras distantes. Separou uma caixa final, menor. Dentro, colocou recados dos filhos de quando eram pequenos. Bilhetinhos escritos com letra torta. Te amo, mãe. Me esperar acordada. Comprei pão. Volto já? Obrigado pelo bolo de cenoura. Leu todos com calma. E depois, sem raiva, sem lágrimas, colocou a caixa dentro da outra. Lacrou. Não precisava mais desses lembretes. A memória, que doía demais, não era mais refúgio. Era prisão, e ela já tinha aberto as portas da cela. Às 9h, o caminhão de mudanças encostou na porta. 2 homens simples, quentes, uniformizados. Um deles se chamava Aparecido, o nome favorito de Agenor para personagens de piadas. Ela sorriu por dentro. Bom dia, senhora? São essas 3 caixas aqui. Essas, sim. E os endereços... Um vai para Belo Horizonte, no nome de Rogério Tavares. O outro para o endereço da Silvia em Pedra Clara mesmo. E essa terceira aqui... essa vai junto da de Silvia. Pode entregar junto, mas não precisa abrir. É só memória. O rapaz assentiu com um respeito silencioso que ela agradeceu com o olhar. Antes que partissem, entregou um envelope a cada um. Aqui tem um lanchinho e um agrado pelo cuidado. Não precisava... Dona... Precisava sim. Quem carrega a história merece gentileza. Com as caixas fora de casa, o ambiente mudou. O ar ficou mais leve. As paredes pareciam respirar. Helena fechou a porta devagar, caminhou até o sofá da sala, sentou-se e respirou fundo. Na sua frente, agora só restava o essencial, a mala pronta, o envelope com a carta de Agenor, a chave da pousada e seu caderno de anotações com uma frase recém-escrita. Entregar o passado em caixas é o primeiro passo para carregar o futuro nas mãos. Naquela noite, dormiu profundamente, sem remédio, sem oração aflita, sem rádio ligado. Dormiu como quem finalmente entende que o tempo que passou serviu de raiz. Mas o que virá agora vai ser flor. O interfone tocou às 8h45 da manhã. Helena já esperava. Vestia o vestido vermelho que não usava há anos, aquele que Agenor dizia realçar seus olhos. O cabelo preso com um coque firme, o batom suave, o olhar limpo. Na mesa da sala, apenas uma xícara de café e seu caderno de anotações, aberto numa página que dizia Hoje eu falo. Abriu a porta com calma. Rogério estava lá, engravatado, com uma pasta preta na mão e a expressão ansiosa de quem carrega o mundo nas próprias decisões. Bom dia, mãe. Bom dia, Rogério. Ele entrou olhando em volta, percebendo imediatamente o ambiente diferente. As paredes sem quadros, a cristaleira com menos peças, a ausência de objetos familiares. A senhora já começou a empacotar as coisas. Comecei, sim. Ele sorriu, aliviado, sem entender o verdadeiro sentido da frase. Ótimo. Vai facilitar muito. Sentaram-se frente a frente na mesa da sala. Helena cruzou as pernas com elegância. Rogério abriu a pasta e tirou uma série de documentos. Aqui está a minuta da proposta. O comprador se chama Fabrício. É médico aposentado. Muito tranquilo. Ofereceu 380 mil. À vista! A gente faz um contrato de compromisso agora e depois só segue pro cartório. Eu cuido de tudo. Mãe, a senhora só precisa assinar. E para onde... Exatamente. Você imagina que eu vou... Ele desviou os olhos por um segundo. Ué, com a Silvia... Ney, já tá tudo conversado. A reforma do quartinho tá em andamento. E a Marina tá animada com a ideia. O quartinho? Ela disse com a voz quase melancólica. Mas os olhos estavam afiados. E o dinheiro da venda? O quê? Quanto cada um vai receber? Rogério pareceu incomodado. Mãe, o dinheiro é da família. A gente pode discutir isso com calma depois. A resposta era 190 mil para cada filho. Rogério, ou 200, sem os descontos da reforma da Silvia. O rosto dele ficou tenso. A mão segurou mais firme os papéis. Mãe, a senhora está sendo injusta. Helena se inclinou um pouco para frente, mas a voz permaneceu serena. Injusta. A senhora está desconfiando de mim? Não. Estou perguntando. É diferente. Perguntar é o que vocês não fizeram comigo até agora. Rogério se levantou, começou a andar pela sala. Eu não acredito que a senhora está transformando isso numa guerra. A gente só está tentando facilitar as suas vidas. Facilitando para quem? Rogério. Ele parou, virou-se, e pela primeira vez a voz ficou mais alta. A senhora é uma senhora de quase 70 anos. Vive sozinha. Numa casa enorme, cheia de manutenção. Isso é vida. Helena se levantou também.
com postura, com presença, com verdade. E desde quando você se importa com a minha vida? Rogério, silêncio. Quando Agenor ficou doente, quantas vezes você veio até aqui para perguntar como eu estava? Quando ele morreu, o que você fez foi se reunir com sua irmã para discutir quem ficava com o quê. Você não me perguntou nem se eu estava comendo. Rogério, ele abriu a boca, mas não respondeu. Você fala como se eu fosse uma peça de xadrez, um obstáculo no caminho da herança. E o pior é que acha que está fazendo um favor? Mãe, chega. Agora quem fala sou eu. Ela caminhou até a estante e tirou uma pasta preta. Aqui está a escritura da casa, atualizada. No meu nome, só meu. Transferida por Agenor em 2020, sem nenhuma participação de herdeiros. Ela jogou a pasta sobre os papéis da venda. O barulho foi seco e definitivo. O quê? Isso mesmo. Você não pode vender o que não é seu. Rogério, e o que é meu não está à venda? Ele ficou pálido. Sentou-se no sofá, atordoado. Mas a Silvia, não sabiam porque nunca se interessaram de verdade. Vocês só se moveram quando acharam que eu era fraca. Quando pensaram que podiam organizar minha vida como se eu fosse uma encomenda. Rogério esfregou a testa. A máscara da eficiência começou a rachar. Eu não acredito nisso. Eu acredito, pela primeira vez em muito tempo. Eu acredito em mim, e isso basta. Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando para os documentos que não valiam mais nada. Então é isso? Vai nos deixar de mãos abanando? Não. Rogério, eu tô deixando vocês com o que sempre foi de vocês. Suas próprias escolhas. E tô ficando com o que é meu. Minha paz. E onde a senhora vai morar? Helena sorriu. Isso não é da sua conta. Ele se levantou, recolheu os papéis da venda com raiva. A pasta caiu no chão. Mas ele não se abaixou para pegar. A senhora vai se arrepender disso. Vai se sentir sozinha. Vai precisar da gente. Eu já estive sozinha com vocês por perto. Agora quero tentar o oposto. Ele caminhou até a porta. Mas antes de sair, virou-se uma última vez. Eu achava que conhecia a senhora. E eu achava que tinha criado um homem, não um negociante. A porta se fechou sem que ela precisasse tocá-la. Do outro lado, Rogério era apenas um eco do que ela já não carregava mais. Helena recolheu os papéis da mesa, guardou tudo com cuidado, sentou-se na poltrona de Agenor e respirou fundo. Pegou seu caderno e escreveu. Hoje eu falei, não precisei gritar, só precisei lembrar quem eu sou. Não vendi a casa, me comprei de volta, e com o sol invadindo a sala sem pedir licença, sentiu, ela já estava livre. A campainha tocou no final da tarde. Helena já sabia que viriam. Rogério não era do tipo que apanhava sozinho. Abriu a porta com serenidade. Lá estava Silvia, visivelmente abalada. E Marina, um pouco constrangida, com os braços cruzados e o olhar embaixo. Podemos entrar? Silvia perguntou. Já entrando. Helena deu espaço, observando os passos tensos da filha pela sala. Marina, em silêncio, caminhou até a janela e ficou ali, com os olhos fixos no quintal. Silvia foi direto ao ponto. A gente precisa conversar. O Rogério me contou. A senhora se recusou a assinar. Disse que a casa é só sua. Helena assentiu. Firmite? Com escritura e tudo. Agenor deixou assim. E a senhora acha isso justo? Helena respirou fundo. A justiça que eu entendo é outra. Eu vivi aqui. Eu mantive essa casa. Eu enterrei o marido aqui e fui esquecida aqui dentro por vocês. Mãe, a gente nunca te esqueceu. Não. Quando me ligou pela última vez, só para perguntar se eu estava bem, sem pedir nada. Isso não vem ao caso. A gente só quer ajudar. Ajudar. Ou administrar. Silvia calou-se. O silêncio da filha dizia mais que qualquer argumento. Foi Marina quem quebrou o clima. Vó, posso falar uma coisa? As duas mulheres se viraram para ela. Surpresas. Fala. Minha flor Helena respondeu. Marina virou-se devagar, com o rosto calmo, mas os olhos afiados. Mãe, você me disse que a avó estava confusa, que ela precisava de apoio. E precisa, Silvia rebateu. Olha tudo isso. Mas o que você nunca me disse, continuou Marina, é que a casa era dela, que meu avô deixou tudo no nome dela, que ela podia fazer o que quisesse. Silvia hesitou. Eu não sabia. Sabia sim, Helena interrompeu. Você só preferiu não perguntar. Preferiu planejar como se eu fosse um problema. Marina olhou para a avó. Vó, é verdade que você está indo embora. Helena não respondeu de imediato. Caminhou até a poltrona, onde costumava sentar com Marina no colo, anos atrás, e se sentou ali novamente. Sim, estou... Para onde?
Para um lugar onde eu não seja apenas útil, onde eu possa ser inteira? Marina baixou os olhos, emocionada. E eu? Você tem sua vida, sua escola, seus sonhos. Mas eu quero saber quem você é. Vó, então, quando quiser, me procure, mas por você, não por pedido da sua mãe. Não como mensageira. Silvia bufou, impaciente. Então é isso. Vai virar as costas pra gente. Depois de tudo, Helena levantou-se, lentamente. Eu não estou virando as costas. Estou apenas saindo da posição em que fui colocada. Calada, disponível, moldável. Não sou mais isso. E se isso incomoda, é porque talvez você nunca me viu de verdade. Isso é cruel, mãe. Cruel foi acreditar que um quartinho ao lado da lavanderia era o suficiente para mim. Cruel foi me ver como despesa. Cruel foi silenciar minha dor como se fosse capricho de idosa. Silvia enxugou uma lágrima teimosa. Marina, imóvel, apenas observava. E a Marina? Silvia tentou um último golpe. Vai deixar ela sem a avó por perto? Helena respirou fundo. Marina tem a vida inteira pela frente. Mas ela também tem uma escolha, assim como eu finalmente tenho a minha. Marina se aproximou da avó e segurou sua mão. A senhora pagava minhas aulas de reforço, né? Helena ficou em silêncio, mas foi o suficiente. Mãe disse que estava apertado, que eu precisava melhorar em matemática, e que você não tinha como ajudar. E o que mais sua mãe te disse? Que era melhor eu não te ligar muito, porque a senhora estava sensível, que podia se apegar, que era bom te dar espaço. Helena fechou os olhos por um segundo. E você acreditou? Acreditei, porque era cômodo. Era mais fácil pensar que você estava lá, quieta, do que te olhar e perguntar como você estava de verdade. Ela começou a chorar, de mansinho. Me desculpa. Vovó. Helena a puxou para um abraço. Forte, silenciosa. Eu te perdoo, mas agora você precisa me enxergar como mulher, não só como avó. Eu também preciso existir para mim. Silvia, ao fundo, observava as duas com uma expressão difícil de decifrar. Uma mistura de ressentimento, desconforto e talvez arrependimento, mas não disse mais nada. Apenas pegou a bolsa e caminhou até a porta. Antes de sair, olhou para Helena. Então vai mesmo? Já fui, só falta o corpo. A porta se fechou sem pressa. O silêncio que restou era denso, mas libertador. Horas depois, Helena encontrou Marina sentada no sofá, mexendo no celular. Vai dormir aqui hoje? Se você deixar. Sempre deixei. Marina sorriu, pela primeira vez com sinceridade nos olhos. Vó, você acha que posso te visitar quando você for... Se for com o coração aberto. Sim. Se for para me conhecer de verdade. Não por obrigação de neta. Vai ter espaço na pousada? Vai ter vista para o mar. E uma cadeira vazia, esperando quem quiser sentar com respeito. Antes de dormir, Helena escreveu em seu caderno. Hoje, minha neta olhou nos meus olhos. Não pediu bolo, nem dinheiro. Pediu perdão. E eu dei, porque o amor real não grita. Ele recomeça. Ela deitou-se com um coração leve. Agora, já não fugia. Agora, ela partia. O despertador tocou às 5, mas Helena já estava acordada. Não pela ansiedade, nem pelo medo, mas por aquele tipo de paz que só visita quem finalmente deixou de pedir permissão para existir. Levantou-se com calma, arrumou a cama, passou a mão no lençol, como quem agradece a um abrigo antigo. Depois foi até a janela. O céu ainda era um azul escuro, com os primeiros riscos de rosa no horizonte. Os galos começavam a cantar, distantes, e Pedra Clara ainda dormia. Ela tomou banho, vestiu a calça de linho e a blusa branca, que guardava para ocasiões especiais. Decidiu que a ocasião de se escolher era uma delas. Penteou o cabelo, passou um batom leve e olhou para o espelho. Não era a mulher de antes, e isso não doía mais. Era libertador. Na cozinha, fez café pela última vez naquela casa. Colocou numa garrafa térmica, junto de um pão de queijo que ela mesma preparou no dia anterior. Não era para ninguém, era para ela. O primeiro café da nova Helena, às 6h. O táxi parou em frente à porta. Era o mesmo motorista que sempre a levava até o hospital para os exames de Agenor. Vai viajar, Dona Helena? Vou... Sim, Marcos. Talvez demore a voltar. Vai fazer falta por aqui? Talvez... Sim, mas agora, quem fazia falta para mim? Era eu? O rapaz sorriu, sem entender totalmente, mas respeitando o que sentia ser importante. Ela colocou a mala no banco de trás e entrou no carro. Antes de fechar a porta, olhou a casa uma última vez. Não chorou, não tremeu,
Apenas sorriu. Na rodoviária, comprou uma passagem direto para Vitória da Conquista. De lá, seguiria para o litoral. No bolso, os documentos da pousada. Na bolsa, a chave com o chaveiro de concha. No coração, um silêncio leve, o oposto daquele que sentia dentro da casa. Durante a viagem, olhou pela janela, as paisagens iam mudando lentamente. De morros verdes a planícies abertas. Pequenas vilas, postos de gasolina, anúncios de churrascaria e placas desgastadas pelo tempo. Era como se a estrada fosse limpando, pouco a pouco, tudo o que ela não precisava mais carregar. Fez uma parada breve numa lanchonete e, pela primeira vez, não foi reconhecida. Não era a viúva do Agenor, nem a mãe do Rogério. Era apenas uma mulher com uma mala e um propósito. Ao chegar a Arraial das Pedras, o calor era diferente. Não sufocante, mas vivo. O ar trazia cheiro de sal, manga madura e alguma coisa que ela não sentia há anos. Possibilidade. Pegou um táxi até a pousada. O motorista conhecia o lugar. A Flor do Mar. Ney, a do seu Agenor. Agora é só minha, disse, com o sorriso de quem finalmente pode dizer isso em voz alta. O táxi parou em frente ao portão branco de madeira. Lá estava ela. A casa da foto. Janelas azuis. Paredes claras. Buganvílias floridas caindo pelos muros. Um paraíso que, até então, só existia no envelope que ele escondeu entre os bordados. Quando desceu, uma mulher de cabelos grisalhos e vestido floral veio recebê-la no portão. Dona Helena. Sim, eu sou a Pilar. Cuidei da pousada desde que seu Agenor fechou tudo. Ele era um homem bom. Sempre falava da senhora com carinho. Dizia, Pilar, minha Helena vai amar essa vista. Helena sentiu os olhos marejarem pela primeira vez no dia. E ele tinha razão, disse. Olhando em volta. Eu já ame. Mesmo sem ter entrado, Pilar abriu a porta principal. A casa era fresca, bem cuidada. Simples, mas cheia de detalhes pensados com carinho. Deixei tudo pronto. Tem café, tem pão, tem até uma rede nova no quarto da frente. Eu trouxe o meu café, disse Helena, erguendo a garrafinha, mas aceito o pão. As duas riram como velhas conhecidas, mesmo sem história em comum, porque às vezes o que conecta não é o passado, é o momento presente vivido com sinceridade. Helena caminhou devagar pela casa, tocou as paredes, sentiu o piso de cerâmica fria, abriu todas as janelas, o vento entrou sem cerimônia, levando embora qualquer cheiro antigo. Chegou até o quarto com vista para o mar. Ali estava a rede nova, e uma cadeira de madeira simples, de frente para o infinito. Ela sentou, respirou, fechou os olhos, e então chorou, de leve, com gratidão, com libertação, mais tarde, já com os pés descalços e os cabelos soltos. Escreveu no caderno, hoje cheguei, não apenas a um lugar, mas a mim mesma. A mulher que saiu em silêncio, saiu inteira. Ela olhou o mar até o sol começar a cair. Não se despediu de ninguém. E ainda assim, foi embora com tudo o que importava. Helena acordou com a luz invadindo o quarto pelas frestas das venezianas azuis. Por um segundo, pensou que ainda estava em Pedra Clara, no quarto abafado com cheiro de naftalina e móveis antigos. Mas então ouviu o som do mar. Não era barulho, era ritmo, respiração do mundo. Abriu os olhos. A primeira coisa que viu foi a rede balançando levemente e, pela janela, o céu limpo e o verde das palmeiras se movendo com o vento. Levantou-se sem pressa. Descalça? Atravessou o piso frio até a cozinha. Tudo estava no lugar. Pratos simples, copos de vidro, uma chaleira antiga, o fogão limpo. Pilar tinha deixado bilhetes nos armários. O café está na lata branca. Tem frutas na fruteira? O mercado fica a 2 quadras. Fez café, cortou um pedaço de mamão, comeu na varanda, com os pés apoiados no degrau, o cabelo ainda solto e a caneca quente entre as mãos. Não pensava em herança, nem nos filhos, nem mesmo em Agenor. Pensava em como era bom não precisar ser ninguém para ninguém, pelo menos por algumas horas. Depois do café, explorou a casa com calma, abriu portas, descobriu um pequeno jardim nos fundos com flores plantadas em pneus pintados. Encontrou uma prateleira com livros usados e, no escritório da pousada, uma pasta com anotações do próprio Agenor. Reservas futuras, caso Helena queira abrir para hóspedes. Contatos úteis. Eletricista, jardineiro. Padaria da Dona Zefa. Helena gosta de girassóis, plantar no muro de trás. Ela riu em silêncio. Ele nunca foi romântico com palavras, mas era com ações. Era, no cuidado com os detalhes que ele dizia te amo. Pegou uma cadeira de vime,
colocou na varanda de frente para o mar, e ali ficou por um tempo que não soube medir. À tarde, Pilar voltou com um pão fresquinho e 2 bolos, fubá e laranja. Não queria incomodar, disse Pilar, deixando os pacotes na mesa. Não incomoda. A casa está começando a parecer minha, mas já é... Dona Helena era do Agenor. Era dele. Agora é sua... Mas o lar nasce de quem permanece. E a senhora chegou inteira. Helena sorriu. Pela primeira vez, sem medo de se sentir dona de alguma coisa. Passou o resto do dia organizando o quarto, separando roupas, escolhendo os livros que queria ler primeiro. Trocou a colcha da cama, abriu as janelas dos cômodos que ainda estavam fechados, fez uma lista de coisas que queria fazer. Plantar girassóis, reaprender a cozinhar só para si, caminhar descalça na areia, aprender a escrever com liberdade, convidar Marina para vir, se ela quiser, não por obrigação. Escreveu tudo no caderno. No fim da página, desenhou um pequeno barco à vela, sem saber por quê, mas sentindo que aquilo fazia sentido. No fim do dia, caminhou até a praia. A areia ainda guardava o calor do sol. Molhou os pés. O mar, calmo, tocou os tornozelos com delicadeza, como se dissesse: agora você está aqui. Ficou ali, olhando o horizonte, não como quem espera algo, mas como quem reconhece que o futuro pode chegar sem fazer barulho. De volta à pousada, acendeu uma pequena luminária na sala, sentou-se na poltrona de Vime com o caderno no colo, escreveu: a casa que ele deixou era bonita, mas o que ele realmente me deu foi tempo. Tempo para me encontrar. O que farei disso? Agora é só meu. Pela primeira vez, minha rotina começa comigo. E fechou o caderno com um sorriso. A pousada era de paredes simples, mas naquela noite, ela dormiu no lugar mais raro do mundo. Um lugar que era seu por inteiro. Helena estava sentada na varanda, escrevendo em seu caderno, quando o telefone vibrou. O aparelho, que nos últimos dias servia mais como despertador do que como ponte, tremeu sobre a mesa com um nome que ela não esperava ver tão cedo. Marina olhou para o visor por alguns segundos, sem atender, não por indiferença, mas porque precisava de tempo para se preparar, para se proteger. Ou talvez, simplesmente, para respirar antes de abrir a porta de novo. Atendeu no quarto toque. Alô, vó? A voz do outro lado estava diferente. Sem pose, sem a pressa dos áudios curtos de celular. Era a voz de alguém que estava sentindo, não apenas falando: sim, minha flor. Houve uma pausa longa. A senhora tá bem. Estou melhor do que estive em muito tempo. E você? Eu não sei. Helena fechou os olhos. Esperou. Mãe me contou que a senhora foi embora. Que? Sumiu. Não sumi. Marina, eu parti? É diferente. Ela disse que a senhora teve uma crise que se isolou. Helena suspirou com leveza. Eles sempre preferiram contar histórias que os deixem no controle. Mas a verdade é que eu só fui cuidar da minha... Mais uma pausa. É verdade que o vô te deixou uma pousada? É. E que tudo estava no seu nome. Também é verdade. E que a senhora pagava minhas aulas. Helena não respondeu de imediato. Eu nunca fiz isso esperando reconhecimento. Mas sim, paguei porque te amo e queria te ver bem. Do outro lado da linha, Helena ouviu o som inconfundível do choro que tenta ser contido. Vó, eu me sinto tão idiota. Não diga isso. É sério. Eu acreditei que você era frágil, que precisava de cuidados, que atrapalhava mais do que ajudava. Você acreditou no que te ensinaram, mas eu devia ter perguntado, ter vindo, ter ligado. E agora você está ligando. Está aqui. Isso já é mais do que muitos fariam. Marina fungou. Eu não te conheço. Né? Não da maneira certa. Mas ainda dá tempo. Se você quiser, eu quero te conhecer. Quero saber do que você gosta. Do que você pensa. Quero saber quem você foi antes de virar só a avó. Helena sentiu um nó na garganta. Mas dessa vez não era dor. Era algo mais parecido com esperança. Então venha. A pousada tem um quarto livre. Uma rede na varanda e café com bolo todo fim de tarde. Marina riu, entre soluços. A senhora tá me convidando mesmo? Estou... Mas com uma condição. Qual? Que venha como neta, mas também como mulher. Que venha disposta a olhar nos meus olhos, sem medo de ver o que sua mãe nunca quis enxergar. Silêncio. Depois, com firmeza. Eu venho. Juro que venho. Eu tenho férias daqui a 2 semanas. Eu estarei aqui? Depois que desligou, Helena ficou um tempo olhando o mar.
Era estranho como o perdão podia ser mais leve do que ela imaginava. Ela não sentia que estava abrindo mão de nada. Pelo contrário, estava abrindo espaço, voltou ao caderno. Escreveu. Ela ligou. Não pediu nada. Só pediu para me ver. Talvez isso seja o amor mais puro que já recebi, porque ele chegou tarde e, mesmo assim, chegou nos dias que se seguiram. Ela preparou o quarto de hóspedes com calma, lavou os lençóis, escolheu os travesseiros mais fofos, comprou uma toalha nova e até colocou um vasinho de flores na janela. Pilar a observava com carinho. Vai receber visita? Minha neta. Que bom. Que novo. Pilar assentiu com um sorriso. Então é uma visita com alma de começo. Helena riu e percebeu que sim, era exatamente isso. Era uma sexta-feira de céu aberto e brisa morna quando Marina desceu do ônibus em Arraial das Pedras. Usava uma mochila nas costas e o rosto limpo, sem maquiagem diferente das fotos de redes sociais que Helena costumava ver. A neta carregava no olhar uma mistura de ansiedade e curiosidade, como quem chega a um lugar novo, mas sabe que não veio só para passear. Helena a esperava em frente ao portão da pousada, com um vestido claro e um chapéu de palha simples. Quando se viram, nenhuma das duas correu, mas também não houve hesitação. Elas simplesmente caminharam uma até a outra e se abraçaram, sem protocolo, sem obrigação, apenas encontro. Você tá diferente, disse Marina, olhando a avó com cuidado. E você tá igual, mas com outra alma no olhar? Marina sorriu. Tô tentando mudar. Eu também. A primeira tarde passou devagar. Helena mostrou a casa, o jardim, os girassóis recém-plantados. Marina ajudou a pendurar roupas no varal, depois cortaram frutas juntas na cozinha. E esse caderno aqui? Perguntou Marina, apontando para o caderno de capa dura na mesa. É onde escrevo o que sinto. Tipo um diário. Tipo um espelho. Mas que não me julga. Marina folheou algumas páginas. Com permissão, parou em uma onde estava escrito. A mulher que fui era silêncio. A que sou agora aprendeu a fazer perguntas. A senhora sempre escreveu assim? Não, só quando me libertei da função de ser só mãe e avó. Marina fechou o caderno com cuidado. Eu não sabia que a senhora tinha tanta coisa para dizer. E você? Tem. Acho que sim, mas ainda estou aprendendo a ouvir o que eu mesma penso. Helena tocou levemente a mão da neta. Aqui, ninguém precisa ter certeza. Só precisa ter presença. Na noite do primeiro dia, jantaram juntas na varanda. Peixe grelhado, arroz com açafrão e suco de maracujá. Comida simples, mas feita com intenção. Seu vô adorava esse tempero, comentou Helena. Olhando para o mar, a senhora sente falta dele. Sinto, mas não daquela presença barulhenta. Sinto falta do silêncio que ele me oferecia quando apenas me olhava e sabia que eu estava cansada. E dos meus pais? Helena suspirou. Bebeu um gole do suco. Escolheu as palavras como quem escolhe sementes para plantar. Sinto falta de quem eles foram quando ainda precisavam de mim sem me explorar. Depois, viraram adultos apressados. Me viram como dependência, não como raiz. Marina baixou os olhos. Eu deixei a senhora sozinha. Ney, você foi ensinada a me ver como um peso, mas está aqui agora. Isso muda tudo. Na manhã seguinte, foram à feira juntas. Helena apresentou Marina aos feirantes, aos vizinhos, à dona Zefa da padaria. Todos chamavam Helena de a dona da flor do mar, e aquilo dava orgulho em Marina. Mesmo que ela não soubesse explicar porquê, de volta à pousada, colocaram música no rádio antigo, um samba antigo, daqueles que preenchem o ambiente sem gritar. Helena cozinhava. Marina cortava cebola com olhos ardendo. Vó, posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro? A senhora se arrepende de ter sido mãe? Helena parou por um instante, mexeu a panela. Depois respondeu com serenidade. Me arrependo de ter sido apenas isso por tanto tempo. Mas não me arrependo do amor que coloquei ali. Só gostaria que tivesse sobrado um pouco para mim mesma. Marina chorou. Dessa vez, sem tentar esconder. Eu também tô cansada de só tentar agradar. A minha mãe, as amigas, a faculdade, aos stories. Então pare, mas como? Começando pelo que você fez agora. Veio aqui, por você, na terceira noite. Sentaram-se à beira da praia. Marina levou o caderno de Helena. Posso escrever uma página? Pode ir, mas só se for com verdade. Marina abriu o caderno e escreveu. Hoje conheci minha avó pela primeira vez. Não a que faz bolo, mas a que pensa. Escolhe e tem nome próprio fora de vó. Ela é Helena, e eu quero ser mais como ela. Livre, leve, inteira. Helena fechou os olhos e sorriu. A brisa do mar trouxe um cheiro de maresia e começo.
Posso te pedir uma coisa? Pode me ensinar a cuidar da pousada? Helena olhou para ela como quem olha um jardim que acabou de florescer, com uma condição. Qual? Que antes de cuidar do que é de fora, você cuide do que é de dentro. Marina assentiu. Prometo, então amanhã você começa limpando a varanda. Combinado. Riram juntas, riram como duas mulheres que, sem querer, reconstruíram um pedaço da vida apenas sentando para conversar de verdade. Naquela noite, Helena escreveu. Marina chegou com olhos de menina e partiu com olhos de mulher. Não foi embora da pousada, foi embora da versão que contaram para ela de mim. E agora, estamos livres. Nós duas, sem roteiro. Fazia 3 semanas que Helena estava na pousada. Os dias já tinham ritmo. Café cedo na varanda. Passeio pela praia. Caderno no colo à tarde. Jantar simples feito com o que tinha na feira. Marina ficaria até o fim do mês. Ajudava na cozinha. Organizava os livros da estante e, às vezes, apenas sentava ao lado da avó e ouvia histórias. Histórias reais. Da infância de Helena. Do tempo em que sonhava ser professora de literatura. Do vestido que costurou à mão para ir ao baile. Dos poemas que nunca mostrou a ninguém. A senhora ainda sonha? Perguntou Marina certa noite. Sonho diferente agora. Como assim? Antes eu sonhava com aprovação, com aceitação. Agora sonho com presença. De estar inteira em cada coisa. Até em cortar cebola. Até em caminhar devagar. Marina sorriu. Era o tipo de sabedoria que nenhuma faculdade ensinava. Na última sexta-feira do mês, Helena acordou antes do sol. Colocou o mesmo vestido vermelho do dia em que enfrentou Rogério. Mas dessa vez não para enfrentar ninguém. Era só para si, porque se sentia bonita. Viva! Presente. Fez café, cortou mamão. Colocou 2 pratos sobre a mesa. Marina desceu de pijama. Os cabelos bagunçados. Hoje é dia especial, é dia comum. Isso, minha neta, já é especial demais. Depois do café, Helena pegou seu caderno e caminhou até o terraço da pousada. Sentou-se sozinha, diante do mar. O sol nascia devagar, tingindo o céu de laranja e ouro. Escreveu com calma, como quem sela um ciclo. Durante muito tempo, achei que liberdade era ir embora. Hoje eu entendo, liberdade é ficar em si mesma. Não fugi. Voltei para quem eu era antes das exigências. Antes das máscaras de mãe perfeita. Esposa incansável. Avó disponível. Agora sou Helena. E isso basta. Sem dependências. Sem papéis impostos, só existência. E paz. Fechou o caderno com carinho. Olhou o mar mais uma vez. Não como quem espera, mas como quem reconhece. Ela já chegou, mais tarde. Ajudou Marina a preparar um almoço simples. Sentaram à mesa como 2 mulheres. Não como avó e neta apenas. Riram de histórias antigas. Planejaram plantar mais girassóis. E até cogitaram abrir a pousada para hóspedes no próximo verão. A senhora tá feliz? Perguntou Marina. Helena pensou por um instante. Tô mais do que feliz? Tá o quê? Então, tô em paz. E a paz é mais rara que a felicidade. Na última página do caderno, antes de guardar, escreveu: Não fui embora para desaparecer, fui embora para aparecer em mim. Nunca foi fuga, foi volta. E ali, naquele fim de tarde em Arraial das Pedras, sob o sol quente e a brisa leve, Helena se levantou, amarrou os cabelos com um lenço, olhou para a estrada de areia batida e, pela primeira vez em muitos anos, não esperava por ninguém. Ela simplesmente vivia. E isso, por si só, era tudo. A história de Helena nos lembra, com delicadeza e firmeza, que nunca é tarde para escolher a si mesma. Por décadas, ela viveu no papel que esperavam dela mãe, esposa, avó, cuidadora sempre presente para os outros, mas ausente de si, quando tudo parecia se repetir com a morte do marido e a pressão dos filhos. Ela decidiu quebrar o ciclo silencioso da submissão emocional e reconquistar sua autonomia. Sua jornada mostra que liberdade não é fugir de quem somos, mas finalmente voltar para dentro, ouvir a própria voz, respeitar os próprios limites e ocupar o próprio espaço com dignidade. Para muitas mulheres brasileiras, especialmente as que já cuidaram demais, doaram demais e foram caladas demais, a história de Helena é um lembrete valioso. Você não precisa pedir permissão para existir com plenitude. A vida pode ser reconstruída depois dos 60. Depois da perda, depois das decepções, basta coragem para dar o primeiro passo em direção a si mesma. Não é egoísmo, é cura, é justiça emocional. Se essa história tocou o seu coração,
Compartilhe com alguém que precisa lembrar que ainda pode ser protagonista da própria vida. Talvez essa pessoa seja você. Talvez seja alguém que você ama com carinho, que você encontre paz, escolha sua liberdade e nunca mais se esqueça de quem realmente é.